Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 6 de fevereiro, segunda-feira. Hoje a igreja nos dá a oportunidade de celebrar a memória de alguns mártires. Mártir é sempre testemunha da fé. Homens e mulheres que derramaram sangue por amor a Cristo para fecundar com seu sangue a igreja que estava nascendo. Por isso são para nós baluartes, sinais de grande testemunho de fé. Hoje, especialmente, a igreja nos convida a celebrar a memória de São Paulo Mique e seus companheiros. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos capítulo 6, versículos de 53 a 56. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos aonde chegavam, colocavam os doentes nas praças, pediam-lhe para tocar, ao menos, a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam ficavam curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da memória de hoje. Paulo, religioso jesuíta, nasceu em 1562. Foi martirizado em 1597, juntamente com outros 25 companheiros, entre os quais leigos, jesuítas e franciscanos. Primeiro mártir do Japão, nascido no próprio país, correspondeu ao convite do Senhor até a aceitação da cruz, defendendo a fé católica. Que a vivência desses mártires nos encoraje a dar testemunho da nossa fé, não somente por palavras, mas principalmente por ações. Amados irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje é a leitura do Gênesis, capítulo 1, versículo de 1 a 19. Fala da criação, o Deus da vida que ordena e cria tudo o que existe. O início é muito forte. A terra estava deserta e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, essa força do Espírito Criador que paira sobre as águas. A imagem que mais se aproxima desse cenário, sabe a galinha quando está chocando os ovos, para que nasçam os pintainhos? É essa mesma força geradora e criadora que se encontrava sobre as águas desta terra disforme, vazia, coberta de trevas. É diante dessa força criadora do Espírito que Deus fala. A palavra criadora é proferida. Deus diz, Ele fala. Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. Então, este Deus de amor e de bondade que vai criando e ordenando todas as realidades, e hoje temos a graça de contemplar esta maravilha deste mundo que Ele nos deu de presente. Deus nos presenteou com toda a criação, para que pudéssemos administrar este presente que Ele nos concedeu. Portanto, todos nós, em Cristo, amados irmãos e irmãs,
também vivemos esta nova realidade de criação. Não mais recriar o mundo, mas Ele recria a nossa condição. Vivíamos esta condição de criatura decaída, que vivia nessa participação da solidariedade adâmica, porque Adão, o primeiro pai na fé, ou o primeiro pai, enfim, na fé é Abraão, mas Adão é o primeiro vivente, comeu do fruto, e por meio dessa desobediência todo o gênero humano participa dessa mesma raiz que é capaz de querer se colocar no lugar de Deus. Mas Jesus, como novo Adão, Ele recria, Ele ordena, Ele nos traz a graça da salvação em nossa vida. O Salmo 103 nos diz: alegre-se o Senhor em suas obras. Então, o Senhor que tudo realiza, o Senhor que tudo transforma, o Senhor que é capaz de transformar a nossa vida e o nosso coração, possa sempre se alegrar com a obra de suas mãos. Deus se alegra conosco, apesar de nossos pecados, apesar de nossas fragilidades, porque Ele nos ama. Por fim, o Santo Evangelho fala desta vida itinerária de Jesus, que vai para um lugar, volta para o outro. Agora Ele está na região de Genezaré. E todos quanto o reconhecem, procuram se aproximar, levando os doentes, pedindo que os cure. Jesus visita todas as cidades vizinhas e a fama se espalha e, de fato, muitos doentes eram levados, colocados nas praças para que Jesus pudesse curar. E olha a fé deste povo. A mesma experiência daquela mulher hemorroísa que dizia: basta que eu toque a orla de suas vestes e serei curada. Muitos que ali estavam também viviam a mesma experiência. Ao tocar as vestes de Jesus, ficavam curados. E nós hoje, enquanto católicos, que não somente tocamos a orla, a barra, de Jesus Cristo, mas comungamos do seu corpo, do seu sangue, da sua palavra. Como estamos vivendo a nossa fé nos dias atuais? Peçamos ao Senhor, como diz então aquela expressão: creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Que o Senhor possa aumentar a fé de nosso coração, nos conceder a graça de viver sempre este santo compromisso de estarmos em sua presença. No dia de ontem, domingo, a palavra nos falava da justiça, a virtude da justiça que somos convidados a exercer em nossa vida enquanto cristão, para que, como sal da terra, possamos conservar, temperar e purificar as realidades deste mundo. Se nós perdermos esta capacidade que temos, que Deus nos deu de ser o sal da terra, com que se salgará? De certa forma, Jesus nos convida a tomar consciência da nossa vocação enquanto batizados e da abertura de coração para aqueles que menos têm, para os mais necessitados. Por quê? Ele fez, Ele nos deu testemunho e hoje também nós somos convidados a fazer o mesmo. Paulo Mick e seus companheiros defenderam a fé até o último momento, derramaram o seu sangue por amor a Cristo. Nós hoje talvez não temos a oportunidade de viver o mesmo caminho de martírio para defender a fé. Mas como dizia Santa Teresinha, existem diversas maneiras de martírio e uma delas é o martírio incruento, ou seja, que não há derramamento de sangue, mas a capacidade que nós temos na vida cotidiana de ir muitas vezes morrendo para nós mesmos, abrindo mão de algumas realidades que talvez nós almejávamos por amor a Cristo. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça, hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.